Você clicou nesse vídeo curioso, se perguntando como uma pessoa saiu, como eu saí de uma pessoa que nunca tinha corrido nem 5 quilômetros para uma pessoa que correu uma meia maratona. Se você conhece um pouco sobre corrida, você sabe que uma meia maratona são 21 quilômetros. Uma prova onde pessoas não tão normais assim correm 21 quilômetros sem parar. Olha, essa trajetória toda, esses 4 meses de preparação foram muito desafiadores para mim, assim da forma que você imaginou como seria correr uma meia maratona. Porém, foram meses onde eu aprendi muitas das coisas as quais vou compartilhar com você nesse vídeo. De antemão, já vou te pedindo para curtir e se inscrever no canal. Se você gosta de conteúdos de desenvolvimento pessoal como esse, se inscreve aí. Olha, uma das coisas que eu mais aprendi nesses 4 meses foi assumir a responsabilidade. Como assim? Vou te contar a minha linha imaginária, a minha trajetória de como foi até eu tomar esse desafio para mim. Olha, eu era ali dezembro de 2023 ou janeiro de 2024 e eu estava lendo o livro do David Goggins, onde ele estimulava os leitores a tomar um desafio, a sair da nossa zona de conforto. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, olha, eu vou começar a correr. Ele demonstra muito no livro dele, em que ele corre, faz flexões, barras, e eu decidi o mais fácil para mim começar, que foi correr. Eu decidi tomar uma decisão um pouco incomum. Eu decidi tornar isso tudo mais emocionante. Assim como ele estimula no livro, eu tomei para mim um desafio quase impossível. Eu estava ali onde eu estava mais ou menos correndo 5 quilômetros em um tempo ridículo, mas estava conseguindo correr ainda muito devagar, com muita falta de fôlego, e eu falei assim, olha, da mesma forma que ele estimula no livro, eu vou tomar um desafio sobre mim para exigir e me levar até os meus limites. E então eu decidi me inscrever para uma prova, para uma meia maratona. Isso sim, você que deve estar em casa, deve estar pensando, esse garoto é maluco. E realmente, nessa época, pelos estímulos dele, eu realmente fiz isso. Hoje em dia eu sei que foi um pouco perigoso, eu poderia me lesionar, porém, era o que eu queria fazer naquela época e foi exatamente o que eu fiz. E com certeza não me arrependo. Então, eu assumi a responsabilidade. Eu me forcei a fazer isso tudo. Por quê? Porque eu já tinha me inscrevido em uma prova dessas, me inscrito. Não poderia cancelar, porque não tinha a devolução do dinheiro que eu tinha pago. E a inscrição era cara, era em outra cidade, já estava tudo pago. Ou seja, eu assumi responsabilidade. Eu usei igual aquele antigo termo, né, de queimar as pontes. Não tinha outro caminho, não tinha jeito. Eu tinha que treinar, eu tinha que fazer. Foi exatamente isso que eu fiz, eu assumi a responsabilidade. Muitas das coisas da sua vida hoje não tem dado certo porque você não tem assumido a sua responsabilidade. Não tem feito aquilo que realmente tem que ser feito. Você tem deixado de lado, você tem criado caminhos alternativos e fugido do que realmente tem que fazer. Você não tem dado o seu melhor em nada do que você faz, porque você não tem assumido a responsabilidade. E a segunda coisa que eu fiz, e uma das coisas mais difíceis, foi me manter constante. Desses mais ou menos 120 dias, eu treinei 80, 85, 83 vezes. E olha, não vou dizer que foi fácil, na verdade foi muito difícil. Porém, uma das coisas que mais me ajudou a me manter constante foi aquela frase: não pensa, só faz. Exatamente isso. Uma frase simples, mas que me ajudou demais. Encurtar o meu pensamento na hora de fazer me ajudou bastante. Às vezes nós perdemos tempo demais pensando quando nós vamos dar o nosso primeiro passo, quando é exatamente o dia certo para começar. Ah, não, vou começar segunda-feira porque segunda-feira é melhor, segunda-feira eu vou me planejar melhor. Nunca pense isso. O melhor dia para começar é o hoje. O melhor dia para fazer é o agora, é o hoje. Você não vai encontrar um tempo verbal onde realmente vai mudar a sua vida a não ser o hoje. E é exatamente nisso que você deve se prender. Não há tempo certo para dar o primeiro passo. O primeiro passo e o momento certo para dá-lo é o agora. As pessoas perdem muito tempo pensando quando exatamente isso vai ser perfeito. Porém, a perfeição não existe. O único homem que é perfeito e sabe o que é perfeição
tá no céu. Então, a melhor forma de se fazer isso, e foi isso que eu pensei na época, foi simplesmente começar. Eu não tinha um tênis certo, eu não tinha equipamento nenhum, eu corria, não tinha fone Bluetooth, não tinha nada. Eu só comecei do jeito que tinha, eu corri com um tênis que eu usava para ir para a escola, depois que eu fui comprar um tênis melhor, e agora um tênis que eu uso que é exatamente para corrida, porém naquela época eu não tinha nada certo. E é exatamente isso que você deve fazer. Assumir a responsabilidade, se planejar no meio disso tudo, é dar o primeiro passo e não pensar, só fazer. Esses 4 tópicos me ajudaram demais a me manter nesse caminho, a me manter disciplinado para que eu pudesse chegar até o meu objetivo. Olha, não foi fácil, não vai ser fácil, assim como na sua vida, quando você tomar uma decisão, sair da sua zona de conforto, não vai ser fácil. Mas isso tudo é necessário para o seu crescimento, e esse crescimento é algo que às vezes você não consegue nem imaginar, assim como foi para mim. Esse crescimento realmente, essa trajetória, esse campo de batalha que eu entrei, realmente mudou a minha vida, a minha forma de pensar. Nisso tudo eu aprendi que eu não era tão forte quanto eu imaginava, que eu também não era tão fraco quanto eu imaginava, que eu podia dar muito mais de mim e os meus limites eram muito mais longe, eu podia ir muito mais longe. E é exatamente isso às vezes que falta em você. Você não sabe aonde você pode chegar, você não sabe o quão forte você é ou o quão fraco você é. Às vezes você não sabe o quão vulnerável, o quão frágil o ser humano é e o quão frágil, fraco você é. Então, no final desse vídeo você pode ter visto isso, essa história toda, essa decisão minha maluca, você pode ter aprendido com algumas dessas lições que eu falei aqui, mas se fosse para te falar uma frase final, ou um último pedido a você, seria saia da sua zona de conforto, assim como eu fiz. O único caminho e a única forma de se crescer de forma exponencial, assim como eu citei nesse vídeo, que foi o meu crescimento de mentalidade, o meu crescimento de visão de mundo, é sair da sua zona de conforto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Próximo vídeo, eu vou falando de uma coisa muito legal que aconteceu no final dessa prova e uma lição muito importante que eu aprendi. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.